Vocês, é uma satisfação hoje estarmos juntos com vocês. Eu, professor Giorgio Paulo, aqui numa aula de História, nono ano, muito massa. Aula preparada ainda pelo professor Henrique Nelson e professor Luciano Júnior, que hoje estão noutra missão, mas aí nós estamos aqui para continuar esse trabalho massa, esse trabalho filé, que foi feito com muito carinho para vocês. Estamos aqui hoje com o Bruno, nosso intérprete de Libras, o pessoal do estúdio, aquele abraço, viu, meu povo bonito, com visitas hoje importantes, floridas, lindas e bonitas. E nós temos também, meu povo, aqui no estúdio, quem é, Devinho? Coloca aí a professora Vanessa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já estou aqui, ó, com o meu cafezinho para ficar atenta a essa aula maravilhosa aí, né, que vai ser conduzida aqui pelo professor Giorgio, e eu vou estar aqui atenta. E olha só, já estou aqui no chat, certo? Para vocês interagirem. Se tiver alguma dúvida, né, no decorrer da aula, se tiver algum comentário para fazer, já pode mandar aqui no chat, que eu já estou aqui ligada nos comentários de vocês. Então aí, gente, se vocês ainda não baixaram, olha o QR Code aí saindo na tela. Devinho já colocou aí. Se você ainda não tem o aplicativo do Educa Recife, baixa no seu celular, que você pode interagir ao vivo aqui com a gente, né? Tirar suas dúvidas. E caso você não consiga acompanhar essa aula ao vivo, vocês podem assistir essa aula no YouTube, né? No canal do YouTube lá do Educa Recife. Se inscreve no canal, deixa comentário também, né? Se tiver dúvida quando assistir a aula, coloca lá que a gente está sempre atento para tirar dúvida de vocês e responder os comentários. Tá bom? Então, bons estudos para todos e todas. Beleza, então, traz para mim, Devinho. E aí, pessoal, você que também nos assiste pela TV Nova, Canal Nordeste 22.2.4, aí você escolhe o canal, vê o que é que pega melhor. Um grande abraço para você que está em todo o estado de Pernambuco assistindo essa aula muito massa de história. Então, ó, aqui em tela cheia eu trago para você o quê? Você já deve ter visto aí um pouco esse quadro, o quadro que traz para a gente a proclamação da República no Brasil. Um quadro feito por Bento Calixto em 1893, né? Um quadro que mostra aí as tropas na época. 1893 já é época do segundo da República, né? República foi 1889, a proclamação da República. E aí a gente tem um pátio formado por militares, né, por soldados. Da época a gente não tinha tanto, ó, veja aí, a gente não tinha uma marinha, exército, aeronáutica como temos hoje, não é? Os cavalos estão aí, ó. Campo de Santana, no Rio de Janeiro, trago de volta para você perceber a estrutura militar que foi feita. Mas, professor, que época foi essa? Que situação foi essa? Por que que houve essa proclamação, chamada Proclamação da República no Brasil? Não é? Tá aí ainda o bonequinho, o robozinho aí do professor Henrique aí olhando para a imagem. E aí tem um textozinho aí lá em cima com uma frasezinha, ó. Presença apenas de militares em destaque na cena. Não é isso que você está percebendo aí? Então, eu vou voltar a imagem para que você observe um detalhe. Olha, a gente está vendo essas fumaças aí na foto, mas eu quero dizer que é porque as tochas foram acesas, ameaçando atirar os canhões contra o quartel-general das tropas da época de Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil. Viu, professora Vanvan? Vá lembrando aí. Então, Dom Pedro II era o imperador do Brasil e os militares, por alguma forma, por alguma questão, estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. E aí, o Marechal Deodoro da Fonseca e outros militares, né, inclusive o ministro da Guerra tinha sido derrubado, que era o Duque de Caxias. E aí, lógico, os militares vão tomar a frente do palácio, né, do Ministério da Guerra, que era o quartel-general no pátio de Santana, aí, ó, Campo Santana, no Rio de Janeiro. Daí a presença de militares em destaque na cena. Você não vê civis, você não vê pessoas comuns, você não vê ninguém além de militares. Portanto, vai imaginando aí na sua cabeça por que
né, que só os militares. O comando do Exército, está aí o quartel, né, até parece o quartel do Derby, né, aqui no nosso Recife, né? Apesar de canhões, ó, não houve qualquer combate, foi aquilo que eu adiantei para vocês. Aí a presença de grandes oficiais montados a cavalo, né, com os braços levantados, né, com espadas na mão e tal. Viva a República, viva a República, viva a República. E será, meu povo, que a galera sabia o que quer dizer república? O que quer dizer Império Brasileiro? O que quer dizer hoje uma república federativa presidencialista? Olha só que coisa. Hein, professora Vanvan? Não é fácil. Então, olha, qual o objetivo? Por que os militares, então, eles tomaram o poder? Então, o objetivo aí, principalmente, era, ó, estudar os fatores que levaram à proclamação da República e à organização do sistema republicano. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Qual é o nosso objetivo hoje aqui com essa aula? Né? Trazer para você que a República do Rex Publicus, tá? Que eu vou trazer já já para você aqui, ó, é uma palavra do latim. Tá? E o que é república? Ó, a palavra república tem origem no termo latino, da língua, né, latina. O latim que foi falado pelos romanos durante muito tempo, que dominaram o mundo. E o nosso português hoje é uma língua filha do latim. O italiano, o espanhol, né? O francês ainda tem uma mistura ainda com o que a gente chama de neogermânica, neolatina, porque tem alguns, né, pela proximidade geográfica. É lógico que em algumas regiões vai se ter palavras comuns à língua, tá? Mas, principalmente, ó, rex publica, que significa coisa pública, coisa que é do povo. Então, na origem da palavra, né, o sentido da palavra, ela é muito bonito, não é? É pertinente, né? É a vontade do povo. Olha só a coisa bonita. Mas, na prática, é outra diferença, é outra coisa, né? Então, aí, ó, podemos pensar que a República é um sistema político marcado pela ideia de que a sociedade é responsável, direta ou indiretamente, pela administração e participação política do governo. Ora, o que quer dizer isso? Aí, professora Vanvan, eu trago aqui, ó, o que é república? Aí eu trago a diferença, para que vocês vejam nessa imagem aí, olha só, o símbolozinho, né, de diferente, que a gente estuda em matemática, né, e vem em matemática, a coroa representando a monarquia, a realeza, uma outra forma de governo, que é diferente da república. Quando o povo, olha aí, a mãozinha levantada, significa o quê? Que o povo está votando, o povo está escolhendo. Então, a república vai estar associado a uma outra forma, a um outro sistema, que é o que a gente chama de democracia. Certo? Vá lembrando aí, vá guardando essas palavrinhas, vá anotando aí no seu caderno, se você puder, tá? A gente falou de monarquia, de república, falou do que é o significado de república, e agora a gente está falando também já de democracia, né? Mas vamos com calma, vamos por parte. Essa questão aí, né, da república, Sim, como o povo é soberano, uma das formas que a gente utiliza aqui, por exemplo, no Brasil, é o voto, né? Que a gente pode eleger os nossos representantes, e que a gente acha que, de acordo com os ideais que a gente acredita, né, mais viável, que aquele candidato vai fazer melhor para o nosso coletivo, para a nossa sociedade, a gente dá uma carta branca para que ele possa conduzir o nosso país, diferentemente do sistema monárquico, que era justamente o monarca, né, o rei ali, que tinha o poder absoluto e ninguém mais tinha vez, né? A população em geral não tinha direito a pensar nada sobre a política, né? O direcionamento de como a política, a sociedade ia ser conduzida. Era todo absoluto ali no rei. Isso, exatamente. Então, quando a gente tem essa questão aí da monarquia, sabe que o Brasil, ele foi colônia de Portugal durante muito tempo, né? Até mais ou menos exatamente 1808,
e de 1808 a família real portuguesa chega ao Brasil, o Brasil muda um pouquinho essa estrutura política econômica, né? Deixa de ser colônia, passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves a partir de 1816, quando a imperatriz Dona Maria I morre, e aí Dom João, que era o príncipe herdeiro, passa a ser Dom João VI de Portugal, mas morava no Rio de Janeiro, né? Aí, que doidice é essa, professor? É porque em 1807, Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte, nas chamadas Guerras Napoleônicas, né? Napoleão invade a Espanha, né? Invade uma parte da Rússia. Vamos fazer uma analogia aí de Napoleão naquela época com o Vladimir Putin hoje querer invadir países para poder ter a região, viu, professora? Vamos adiantar aqui essa questão da guerra da Ucrânia aí para vocês já ir pensando. E aí, né? A família real vem para cá. Então, Dom João VI se torna rei de Portugal, mas estava no Brasil. Então, o Brasil teve que ser elevado à categoria de reino, né? 1816. Né? Eu vou até depois lançar aí para vocês um desafio, que é para vocês pesquisarem as bandeiras históricas do Brasil. Vocês vão ver que a gente não teve só essa bandeira linda que a gente tem, de verde e amarela, né? Com o símbolo azul e tal, e a Ordem Progresso, que isso é da República, que é dessa aula que a gente está tratando hoje, a bandeira da República Brasileira. Tá? E aí o Império, vamos lá? O Império Brasileiro, ó, Dom Pedro II está aí. Dom Pedro II... ele vai governar o Brasil, ele vai se tornar imperador do Brasil em 1840, com 14 anos de idade. Um menino, né? Um menino. 14 anos de idade. E vai governar até exatamente 15 de novembro de 1889. Olha o tempo, né? 49 anos de governo, de regência, né? E aí, no final do século XIX, gente, século XIX, de 1801 até 1900, tá? Para quem tem essa dificuldade de identificar qual é o ano, né, que pertence ao século e esse século são quais anos. Então, século XIX é de 1801 até 1900. Então, a monarquia brasileira, né, sofreu bastante desgastes e críticas de setores da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, a gente tem aí que Dom Pedro II tinha um grande apoio popular devido ao fim da escravidão. E aí, professora Vanvan, a gente trazendo o gancho para a ILT, não é, que é a introdução às leis trabalhistas, né, a gente sabe o seguinte, o Brasil, desde que o Brasil foi Brasil, isso aí eu vou dizer a vocês, que os portugueses chegam em 1500, tomam posse dessas terras em nome da coroa portuguesa. Tem o período colonial, o período pré-colonial chamado Ciclo do Pau-Brasil, que é de 1500 a 1530. A partir de 1535, a gente tem a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Daí, por isso, dia 12 de março agora, professora, né? Temos duas grandes cidades lindas e maravilhosas, irmãs, Olinda e Recife. Olinda, né? Como é? Aniversariando, né? As duas aí na mesma data. Olinda um pouquinho mais velha, 2 anos mais velha, vai completar 487 anos. Olha, e Recife 485. Muito bem, professor. Vai comer bolo? Vamos comer bolo. E aí, gente, vê, 12 de março, exatamente, 1535, é a fundação de Olinda como capital da capitania de Pernambuco. Em 1537, Recife, né, porque era o porto, né, a entrada de todas as embarcações, o comércio que vinha de Portugal e daqui para lá. E aí o Império Brasileiro ele vai se estruturando, se formando. Embora que, precisamente, né, só com Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. E aí nós temos o chamado primeiro reinado, que é de Dom Pedro I, de 1822 a 1831. De 31 a 40 é um período regencial, o Dom Pedro I foi para Portugal, porque ele era também herdeiro do trono de Portugal, vai se tornar Dom Pedro IV de Portugal. E Dom Pedro II, que seria coroado segundo, tinha 7 anos de idade, não podia, né, nada. Enfim, ele tem um apoio popular, Dom Pedro II, não é? Porque ele fez com que, ao longo do tempo, e exatamente a partir de 1850, né, houve um processo de
um processo abolicionista no Brasil. A gente vai encontrar aí algumas leis, a começar pela uma lei inglesa de 1845, viu, professor? Eu era menino nessa época. 1845 é uma lei inglesa chamada Bill Aberdeen, que proibia o tráfico de escravos em águas internacionais. No Brasil, veio a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. E, posteriormente, veio a Lei do Sexagenário, né, o escravo que chegasse aos 60 anos conseguia sua liberdade. Depois, a Lei do Ventre Livre, né, nascia a partir dali, livre. E depois, a Lei Áurea, em 1888, 13 de maio, né, promulgada pela princesa Isabel. Então, lógico que ele vai ter um apoio popular. Mas um governo não se sustenta só com o apoio popular. Infelizmente, e a gente vê isso na prática, não é? Quando a gente sente no bolso que o poder econômico, muitas vezes, ele se sobrepõe ao poder político, não é? E aí a gente precisa entender bem o seguinte: a política, ela deve estar a serviço do povo, da população, resguardar as condições sociais das pessoas menos favorecidas. Essa é a função de um governo. E a política, e aqueles que fazem a política, né, o político, ele deve estar a serviço do seu povo. Entender qual é a dificuldade do seu povo. E o povo é o povo mais sofrido. É o povo que paga água e não chega água na sua casa. É o povo que não tem um sistema de saúde eficiente, um sistema de transporte eficiente, uma remuneração adequada, digna, né, para que você possa trabalhar e se sustentar com o seu salário. Né? Quem está num nível social, né, muito bom e elevado não sente essas dificuldades, não sabe o que é pagar R$10 um litro de óleo, não sabe o que é pagar R$9, R$10, 8 e pouco num pacote de café. E você que está me ouvindo agora, você sabe o que eu estou dizendo. Porque você vai na feira, você vai comprar 1 quilo de tomate hoje por 6, amanhã por 8. Um molho de coentro que era R$1, hoje custa R$2, R$2,50. Interessante, né, professor? Porque por se falar da nossa realidade brasileira, a gente vive aqui um país ainda em desenvolvimento, né? Um país ainda que existe muita desigualdade social. Então a gente vê que uma elite é uma minoria, né? Essa classe aí da elite é uma minoria que está muitas vezes também no poder. Então é muito importante a gente, esse ano também, né, que é um ano de eleição, a gente ficar atento ao quem a gente quer representar ali, né, para a gente. Por isso que a gente fala também de tanto da representatividade. É importante que na política existam pessoas que realmente estejam na realidade ali, né, sentindo na pele, vamos dizer assim, para que elas possam nos representar da melhor forma e que a gente possa viver numa sociedade mais igualitária, mais justa, né, um convívio social melhor. Então, por isso que a gente fala da representatividade de ter mulher na política, a representatividade de ter negros, né, isso é muito importante, porque as pessoas ali vão pensar de uma forma mais sensível para cada realidade e se falar do nosso Brasil, que é um complexo, né? Não só na questão social, mas cultural, enfim, a gente vive nesse contexto todo, então é importante a gente pensar e ficar atento, tá bom? Isso. E aí, gente, o que é que a professora está trazendo aí, questões importantíssimas, né, que a gente não pode esquecer nunca, né, dessa situação política, né? E aí a questão do voto, a questão da democracia. E aí vamos voltar para a questão do Império. E eu falei para vocês que Dom Pedro II tinha um apoio popular, né? Porque tinha promovido já esse processo da abolição da escravidão. Mas também veio a questão religiosa. E a questão religiosa era exatamente porque Dom Pedro II se desgastou bastante com a Igreja Católica devido às constantes intervenções do rei nas escolhas do clero, que é a lei do padroado. Corta para mim aqui, Deivinho. O que é lei do padroado, gente? Havia na Constituição Imperial do Brasil, um artigo que a igreja estava submissa ao Estado. A religião oficial do Brasil Imperial era a religião católica, apostólica romana. Porém, qualquer decisão importante na igreja passava pela autorização do imperador. É o que chamava-se de beneplácito
ou uma palavra bem bonitinha em francês, viu, professora? Chamada placer. Quelque chose. O que é isso? Placer é permissão. Então, o imperador ele tinha que dar autorização. Por exemplo, hoje nós temos o bispo daqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife. E um meu amigo, um grande abraço também a Dom Lima Macedo, né, meu companheiro de filosofia a long time ago, há muito tempo atrás. Vocês tiveram aula de inglês agora, o professor Rony, né? E eu tenho que ir no inglês aqui. Mas veja, Dom Lima Macedo, por exemplo, foi eleito bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. Para que isso pudesse ser de fato, o imperador tinha que permitir. Veja que negócio. Então, a intervenção direta do Estado na igreja. Tá? E aí, o Papa, né, tinha um Papa, Pio IX, escreveu uma bula papal chamada Quanta Cura, e nessa bula tinha um anexo chamado Syllabus Errorum, que historicamente aí alguns historiadores colocam como bula Syllabus. E eu quero dizer para vocês que não existe essa bula Syllabus. O que existe é a bula Quanta Cura e a Syllabus Errorum, que é um anexo a esta bula papal, onde para a igreja da época do século XIX, 1880 para 1890, olha a época, continha os erros da modernidade e que a igreja combatia. Uma delas era que a igreja não deveria permitir a participação de maçons, né, da maçonaria, dentro das irmandades religiosas. E, consequentemente, alguém de uma irmandade religiosa participar de uma loja maçônica. Não poderia, por exemplo, celebrar casamentos de maçons na Igreja Católica. E isso aí criou um problema sério, porque a elite brasileira, principalmente a canavieira, ela era status participar, ser maçom e participar de uma irmandade religiosa. Então, era um problema que o imperador chegou na época aí a ter com a Igreja Católica, não a católica só brasileira, mas porque as normas vinham de Roma, não é? E a igreja local tinha que seguir as normas de Roma. E aí você tem aí uma charge, né? um documento, onde você tem o imperador com um prato, uma tigela, que é a Constituição do Brasil, e o bispo, né? Com o nome Syllabus aí. Então, como conciliar? Né? Aí tem Sua Majestade, ó, SM, Sua Majestade, você encontra aí SMI, é Sua Majestade Imperial, tá? Aproveitou a ocasião para não, desfazendo do macarrão do Papa, fazer valer as vantagens da excelência de uma boa feijoada. Então, veja aí, a macarronada italiana com a feijoada brasileira. Então, como conciliar isso daí? Rapaz, acho que não fica muito bom não, né? Hein, professora? Não ia dar certo, não. Por isso que não deu certo essa questão. Né? O imperador perdeu o apoio da igreja. Inclusive, gente, poucas pessoas sabem disso e poucos historiadores colocam isso nos seus livros. Por conta dessa questão aí da escravidão, no Brasil, da abolição da escravidão, nós tivemos 2 bispos brasileiros condenados à prisão e a trabalhos forçados. Um deles foi Dom Frei Vital Maria, o famoso Dom Vital. Né? Dom Vital foi arcebispo na época do Recife, foi preso, e o bispo do Pará foi... Imagina, o Estado mandar prender 2 bispos e condená-los a trabalhos forçados, a quebrar pedra, a limpar a estrada. Né? Isso a história está aí registrada para dizer. Uma outra questão foi a questão militar. Tá? Por isso que os militares, lá naquele início, naquela primeira fotinha, ali atrás, os militares no campo de Santana, o exército passou por um processo de profissionalização após a Guerra do Paraguai e passou a questionar a monarquia. Por quê? Porque a ideia era que o exército brasileiro, ele após a Guerra do Paraguai, ele extinguisse, fosse extinto e ficasse a elite militar brasileira, que era a Marinha, certo? E aí vem a questão da abolição da escravidão para acabar de lascar tudo mesmo, né? Republicanos em 13 de maio.
com a abolição da escravidão, muitos proprietários de terras e escravizados se voltaram contra a monarquia. Por quê? Porque a república pintava uma realidade, um futuro melhor para a nação brasileira, certo? Eu vou hoje parar aqui, a gente vai parar aqui nesse slide aí, ó, que são os ideais positivistas, o positivismo de um pensador francês, de um filósofo chamado Auguste Comte, não é? E foi trazido para cá essas ideias por um professor da Academia Militar chamado Benjamin Constant, que vai trabalhar essas ideias do positivismo. Aí eu vou passar para a professora Vanessa se despedir de vocês por hoje, não é? A aula está terminando, mas deixa a professora Vanessa dar um abraço para vocês aí. Eita, essa aula foi maravilhosa hoje, né, gente? Eu agradeço aqui estar junto com o meu colega, amigo, queridíssimo professor Giorgio. A gente falou aí das questões das eleições. Eu sei que vocês ainda não têm idade de votar, mas logo, logo vão ter, então é bom ficar atento, certo? Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Fique com Deus e até outra hora.